leitores, olha eu aqui novamente. Hoje vamos de resenha literária e vamos falar sobre o livro do Augusto de Arruda Botelho, aquele advogado lá que fazia o grande debate na CNN com a saída da Gabriela Prioli. Não sei se você sabia, mas ele tem um livro chamado Iguais Perante a Lei. E aí, será que vale a pena ler o livro do Augusto de Arruda Botelho? Roda a vinheta. Pois é, gente, nem eu sabia. Descobri por acaso que o Augusto tinha um livro. O livro da Gabriela Prioli, por exemplo, ele foi bem divulgado até lá nas redes dela. O Augusto ele não tem exatamente um canal no YouTube. Então eu achei que esse livro ficou bem escondidinho, assim. Foi uma novidade pra mim. E o livro foi lançado em outubro de 2021. Ou seja, tem um tempinho aí, né? Mas fiquei bastante interessado de saber, porque acompanho um pouco também o Augusto aí, em outros trabalhos que ele faz, desde que ele saiu do Grande Debate. E foi interessante para mim ter descoberto esse livro e eu fui logo atrás para conseguir. A minha versão é digital, mas tem versão física também, que tá aqui no meu Kindle. Vou aproximar aqui pra vocês terem uma noção da capa, mas vou colocar a capa também do físico aí pra vocês verem. E a gente vai falar um pouco se vale a pena ler o livro do Augusto. Mas antes de falar se vale a pena, vamos relembrar quem é, né? Como eu disse, se você não conhece, o Augusto de Arruda Botelho é um advogado criminalista. Hoje também ele é colunista na UOL. E ele ganhou, assim, um destaque, principalmente dentro do cenário político, quando ele participava do Grande Debate. A Gabriela Prioli, ela sai lá, né, tentando tirar algum proveito de um debate com o Caio Coppola, que realmente não deu em nada, não ia dar em nada, e ela sai. O Augusto entra também, usa de estratégias muito pertinentes ali no Grande Debate. O Augusto, eu sinto que ele tem até mais paciência que a Gabriela Prioli, mas mesmo assim não estava indo para lugar nenhum e ele decidiu sair também. Então eu vou me perdoar aqui e fazer um pequeno desagravo à advocacia criminal. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que meu debatedor aqui, de forma absolutamente desnecessária, agride a classe da advocacia criminal, fazendo aquilo de mais básico que governos autoritários, pessoas autoritárias gostam de fazer. Uma ligação inexistente entre o trabalho do advogado criminalista e o crime eventualmente cometido por seu cliente. Então uma coisa precisa ficar bem clara. Um advogado criminalista, ele não defende crimes, ele não defende pessoas, ele defende direitos. Os trampos dele aí estão muito voltados para dialogar sobre política, mas também para dialogar sobre direitos. Então eu vou ler, porque a gente não consegue decorar tanta coisa, um pouco sobre quem é Augusto de Arruda Botelho. Então ele é advogado criminalista, agora escritor, né? Ele é conselheiro na organização Human Rights Watch e um dos fundadores do Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Isso vai ser muito importante porque no livro dele aqui, ele vai trazer muito sobre essa relação dele sobre direito à defesa. Acho que isso aqui, aliás, me lembrou um episódio nosso falando sobre pobre tem direito e acesso à justiça. Se você ainda não ouviu, vai estar aqui nos nossos cardzinhos. Vai lá. Importante citar que o Augusto também, ele é um dos fundadores do Projeto Aliança. É um projeto que tem o objetivo de defender de forma gratuita vítimas de violação de direitos fundamentais e de liberdades individuais no Brasil. Então ele está muito envolvido com uma questão também popular, pensando o acesso à justiça e também a falta ou negação de acesso à justiça. E aqui já tem spoiler do livro, porque no livro ele vai trazer alguns conceitos muito ligados ao que a gente não sabe sobre justiça, o que é escondido da gente de forma proposital e o que a gente deveria saber. Isso tudo dentro de uma ideia de construir de uma forma leve. Tanto que ele começa no livro falando que é um livro que não é para juristas, advogados. Ele é um livro para as pessoas, porque falar sobre direito também é um dever nosso. Conhecer os direitos é um direito, né? Então ele vai trazer que, junto com a política, isso é real, nos últimos anos,
Os dois assuntos mais discutidos nas famílias, reuniões de famílias e na mesa do bar até, é justiça e política. E aí ele fala que ler o livro dele talvez ajude você a passar menos vergonha na hora de discutir política no bar. Eu gosto dessa ideia, porque vai fazer sentido. Então eu vou fazer a análise aqui em 2 momentos. Primeiro falando do livro, as impressões, o que o livro traz. E depois as minhas impressões para chegar numa conclusão aí, se vale a pena, ritmo de leitura e tudo mais, ok? Bom, falando sobre o livro, o que eu posso dizer sobre ele é... Ele é um livro que é um guia mesmo, né? Ele até diz aqui, é um guia prático para você garantir seus direitos. Então ele vai trazer de uma forma fugindo do juridiquês, coisas que afetam a gente ou que está sendo falado o tempo todo na mídia, na TV, está sendo falado o tempo todo em outros veículos, as pessoas estão repetindo, mas que a gente pouco sabe. Então ele vai pegar temas... pertinentes e também temas tabus e vai dizer como que isso funciona dentro da justiça e do direito e como que a gente entende isso. Aqui já tem um outro ponto que eu já disse que é muito importante aqui pra mim, que é a linguagem. Ela é acessível? Uma pessoa pegar esse livro vai conseguir entender o que ele tá passando, ou ela vem com uma linguagem super acadêmica, complexa, que você tem que pirar ali para conseguir compreender do que essa pessoa tá falando. Eu diria que junto com o livro da Gabriela Prioli, que eu já tenho a resenha aqui também, se você ainda não viu, eu sinto que esses 2 livros, talvez pelo que ambos propõem, serem muito próximos, apesar de áreas distintas, a Gabriela falando mais de política e o Augusto falando mais da justiça e do direito em si, a forma de construir dos dois é muito parecida. Então... como eles acham que ambos tiveram que se preparar para, por exemplo, ir para um veículo de TV e falar sobre justiça, falar sobre política, e as pessoas do outro lado entenderem, compreenderem, isso chegou no livro também. Então, sim, é uma escrita fácil e tranquila. Ela não é pesada e nem complexa. Então, tem leituras que você consegue ler meia hora e você já está exausto, sua cabeça já está doendo, porque... você vai ler sobre justiça, sobre direito, já vem na tua cabeça aquele juridiquês, aquela coisa pesada, e não. É simples, tranquila e é de fato para todo mundo, assim. Você pode pegar ele independente se você já leu sobre política, sobre justiça, se você tá começando, iniciando interesse nessa área também, ou se simplesmente você não quer passar vergonha na hora que você vai discutir sobre isso no bar. O livro, ele é curto, ele tem 176 páginas, a letra dele... é grande, não é aquela letra miudinha, então são letras grandes, então a leitura é bem rápida. No Kindle, a gente sabe que a gente consegue aumentar a letra, diminuir. Eu li esse livro, pensando no meu ritmo de leitura, que eu separo pelo menos 1 hora por dia para ler, eu li esse livro em 2 dias, pensando nesse tempo, né? Li metade e metade. Muito tranquilo, tipo, você passa um capítulo, vai para outro, as ideias e também os tabus que ele vai tentando fazer com que a gente compreenda o que tem de errado ou para onde isso leva, vai ser bem interessante e bem importante. Eu vou falar um pouco sobre os capítulos e subcapítulos, que é a forma como ele divide. Então tem um grande capítulo e vários subcapítulos dentro. Então o primeiro capítulo seria Noções Básicas do Sistema de Justiça Brasileiro. E os subcapítulos deles os atores do sistema. E aqui ele vai trazer o juiz, o Ministério Público e a defesa. Quem são esses atores que a Globo fala, aí aparece em outro jornal e tal, e a gente ouve falar o tempo todo, mas muitas vezes a gente nem sabe como atua esses atores, né? Qual o papel deles, né? Até porque é um processo de escadinha. Então, quando acontece uma situação, para onde ela vai primeiro, né? Em esfera federal, esfera estadual, e ele vai trazer isso explicando de forma bem tranquila quem são esses atores. Depois, garantias e direitos fundamentais, constitucionais e processuais. Depois, tipos de justiça estadual e federal. Então, o que cada uma delas cuida, né? O que a estadual cuida, o que a federal cuida. Quando chega na federal. Próximo, e afinal, o que são essas tais instâncias? Isso aqui é interessante, principalmente para os últimos anos que a gente acompanhou impeachment, a gente acompanhou CPI,
e a gente está vendo o tempo todo condenações sendo revogadas, abuso de autoridade. Então a gente está falando de instâncias, primeira e segunda instância. A gente viu muito isso no caso do Lula, ali envolvendo a ação do Moro e tudo mais. E aqui ele vai explicar como que se dá e por que isso tornou um problema. Então ele não vai falar do Lula, mas ele vai explicar como isso se dá no contexto jurídico. Então é interessante porque às vezes a gente tem que tirar um pouco essa coisa político-partidária e pensar as coisas como elas são, porque a gente precisa falar a partir das coisas palpáveis, né? As coisas são assim, não quer dizer que elas são perfeitas, mas elas são assim. Então essas decisões estão sendo tomadas por conta disso. A gente pode querer que as coisas mudem se a gente acha que elas não funcionam, mas esse é um processo. O próximo subcapítulo vai ser crime, dolo e culpa. Então, a mesma coisa, ele vai explicar um pouco sobre como cada categoria dessa, qual a diferença delas e tudo mais. Próximo seria as modalidades de prisão. Então aqui ele vai trazer uma coisa também que a gente vê bastante, que é, por exemplo, o lance da prisão preventiva. Por que isso é interessante? Aqui, o trabalho do Augusto vai falar mais alto da atuação dele voltada para os direitos humanos, do acesso à justiça de forma igualitária, que é o nome do livro, né, iguais perante a lei. E ele vai dizer, aliás, do uso da prisão preventiva de forma arbitrária e vai trazer também aqui uma coisa para refletir, que é interessante, aliás, para quem nunca pesquisou sobre isso, que é o encarceramento em massa, através de dados, que ele também vai trazer de forma muito importante. Ele vai mostrar que a prisão preventiva ela tem uma forma de acontecer, mas ela é usada de forma arbitrária, e aí a gente vê muita gente presa preventivamente, sem julgamento, muitas vezes aguardando esse julgamento e por coisas muito mínimas. Então essa forma arbitrária também causa um problema em uma situação muito complexa, e a gente sabe que a maioria das pessoas que estão nessa situação são pessoas periféricas, pessoas negras. Aliás, ele vai trazer um índice aqui que também é importante se pensar, que mulheres encarceradas têm aumentado de uma forma assustadora no nosso país. O próximo é o habeas corpus, também é uma outra coisa que a gente ouve falar o tempo todo, os políticos que estão sendo investigados usam o tempo todo, mas a gente também ouve em outros processos falar sobre isso. E afinal, o que é esse tal de habeas corpus? Ele vai explicar muito bem aqui. Então é interessante também saber sobre isso, como que se dá e como se acessa e as possibilidades de conseguir esse habeas corpus, né? Depois dos recursos, então, quanto você pode recorrer dentro de um julgamento e tudo mais. E os tribunais superiores e suas funções. E aqui é interessante, principalmente quando a gente está chegando nesse processo de discutir política e justiça. Uma coisa que a gente sabe que acaba sendo bem problemática, difícil de compreender, as coisas estão girando e mudando o tempo todo. De onde que esses caras tiram isso? De repente é preso, está solto, de repente é solto, está preso. Ele vai explicar isso aqui, como que se dá nas esferas, que é aquelas escadinhas que ele trouxe lá atrás. Aqui ele vai focar mais nos superiores para a gente entender melhor a atuação desse grupo, né? Que é a última instância. O próximo capítulo é o que você precisa saber sobre um processo criminal sem cursar 5 anos de faculdade. E aí os subcapítulos são: a vítima, o que acontece se eu for roubado em uma grande cidade? O acusado, o que acontece se eu roubar alguém? O próximo capítulo é desmistificando folclores. E aqui são os tabus, de fato. Ele vai pegar frases, conceitos, justamente as coisas do bar, das reuniões de família ali, que a gente ouve bastante, às vezes a gente até fala, e ele vai explicar por que sim e por que não isso, né? Então, o primeiro subcapítulo é: o Brasil é o país da impunidade? O segundo é: a polícia prende e o juiz solta, com a ajuda da tal audiência de custódia. Próximo subcapítulo: mas basta cumprir 1/6 da pena e fica em liberdade. O outro: o aumento de penas reduz a criminalidade. Próximo: os ricos têm um tratamento diferenciado na justiça. Os advogados e seus recursos protelatórios. Seguinte: a lei de abuso de autoridade vai favorecer a impunidade.
E o último desse capítulo é: o foro privilegiado serve apenas para evitar a punição de políticos. Então isso aqui recorrente, gente. A gente tá vendo o tempo todo, as pessoas estão falando, até por conta de uma questão de sentimento do que a gente vê acontecendo, né? O quanto a gente olha e pensa que injustiças estão sendo cometidas, as pessoas deveriam estar pagando, só que a gente muitas vezes fala isso da emoção, e aí parece, né, Gabriela Prioli falando, menos emoção e mais razão. A gente precisa entender como isso se dá no sistema, porque senão parece que a pessoa do nada, tipo, tá inventando uma nova carta de baralho. E ela não tá inventando uma nova carta de baralho, é uma carta que já tá lá e os advogados sabem usar muito bem. Aqui a gente também precisa pensar que tem uma questão de desigualdade aí, né? Uma pessoa consegue pagar 3 advogados muito bons, eles vão encontrar essa carta no meio do baralho. Diferente de você que vai precisar de um defensor público, e aí, né, são tantos casos tão diferentes, que é diferente mesmo, real, de uma pessoa que vai contratar um advogado especializado naquela área que ele precisa, né. Então, isso é um ponto que o Augusto também vai trazer aqui, ele trabalha, né, quando ele fala de o direito ao direito, né, é disso também que ele tá falando. Até o acesso à justiça se dá de forma diferente por conta de uma sociedade desigual, por mais que a lei seja a mesma para todo mundo. O próximo capítulo se chama O que fazer e o que não fazer. Seus direitos e algumas dicas sobre situações que podem muito bem acontecer com você. Os subcapítulos dele é O que fazer e não fazer em uma abordagem policial. Aqui eu quero chamar muita atenção para os elementos que o livro traz, que são elementos que a gente precisa olhar, porque por isso que eu falo da ideia do livro dialogar com a gente, dialogar, por exemplo, eu que estou aqui na periferia, aqui em Parelheiros, a gente está vendo a abordagem o tempo todo. E o que a gente sabe sobre a postura do policial? O que é legal e o que é ilegal do que ele está fazendo? Se ele agir de uma forma ilegal, como que você consegue perceber? E o que você faz a partir daí, né? Quais são os seus direitos diante de uma postura dessa? E o Augusto, ele é muito feliz porque ele praticamente desenha nesse livro pra gente conseguir entender. E não, eu tô dando um spoiler mesmo. Você vai encontrar desenhos na página mostrando coisas pra você conseguir assimilar e ficar na tua cabeça, nunca mais esquecer. Achei muito pedagógico diante de um tema tão complexo quanto justiça. O segundo é: ao ser conduzido para uma delegacia, quais meus direitos mais básicos? Próximo, se eu estiver sem documento preparado por policiais, eles podem me levar para uma delegacia para averiguação? Isso aqui é muito interessante. Eu aprendi a minha vida inteira que eu não posso sair sem RG. Eu não posso sair sem RG, como se eu estivesse de fato cometendo um crime ou alguma arbitrariedade. E o Augusto, aqui eu vou dar um spoiler mesmo, ele vai dizer aqui que não. Não existe nenhuma obrigatoriedade da gente andar com documento de identificação, e a falta dele não pode ser um motivo para levar a gente para uma delegacia ou qualquer coisa do tipo. Mas ele vai explicar isso com mais tranquilidade, é interessante ler. Foi uma coisa que eu descobri e para mim faz muito sentido no meu papel enquanto educador, atuando com jovens na quebrada, e também pra gente enquanto Extremo Cast, porque é uma informação de muita relevância pra gente que tá aqui na periferia, para dialogar com os nossos também. Próximo, fui parado numa blitz da lei seca, e agora? Também ele vai falar sobre isso, o que pode, o que não pode, o que o policial pode fazer, quais são seus direitos nesse processo. Seguinte, o que fazer se sua casa for objeto de busca e apreensão? Próximo, recebi uma intimação policial ou judicial, e agora? Xinguei muito no Twitter, coisa que acontece o tempo todo, né? As pessoas estão lá, fizeram no Twitter uma terra sem lei, muitas vezes. Posso ter um problema? Ele vai explicar dentro das leis o que pode ser um problema e o que não. Sou jornalista e fui questionado sobre minha fonte. Estou seguro juridicamente? Também uma questão que a gente viu acontecendo muito na esfera política nos últimos anos, né? Vazamento de áudios e tudo mais. Próximo, fui parado pela polícia com droga para consumo próprio. O que pode acontecer? A mesma coisa, ele vai dizer aqui e vai também dizer os problemas, vai trazer a questão da guerra às drogas e também vai linkar aqui com a questão do encarceramento em massa e da prisão preventiva. Então, interessante como em um capítulo você lê uma coisa, quando você chega em um outro mais pra frente, você vai falar, nossa, é isso, sim.
De lá, você vai conseguindo encontrar as aberturas que o sistema vai usando diante dessas questões. E onde estão as ilegalidades desse processo. Não me contive e espalhei fake news sabendo que a informação era falsa. Isso é crime? Isso aqui também é importante. A gente sabe que as fake news, essa coisa de pós-verdade, é muito problemática. A gente precisa estar atento a essas situações e no que isso pode levar, né? Próximo, fui racista do ponto de vista do direito penal. Que é uma pergunta, né? Fui racista? E aí ele vai também trazer sobre essa questão racial hoje na lei, como que isso se dá, em postura e tudo mais. E o próximo e ser homofóbico é crime? A mesma coisa, ele vai fazer a construção. O próximo também eu acho que é muito interessante de um outro lado da esfera, pra gente ter atenção, o que pode ser considerado estupro? Aqui também eu sinto o Augusto trazendo muita questão dos direitos humanos, entendendo como que a gente lida com essas questões que elas ultrapassam e violentam o outro, né? Então, racismo, homofobia, o próprio estupro, né? Que é uma invasão do corpo do outro, né? E isso é muito sério e ele vai trazer isso também, como que se construiu dentro de um contexto jurídico e quais as leis que são baseadas, as ações e tudo mais. Penúltimo não, próximo. Sofreu uma violência doméstica, o que fazer? Aqui já é uma coisa um pouco mais direcionada. Então o que você faz? Quais são as possibilidades quando você se vê numa situação como essa? Próximo, sou obrigado a denunciar um crime? Que crime é julgado pelo júri? Né? A gente está muito acostumado em júri em séries, filmes e novelas, mas quais são os reais crimes que tem esse corpo, né, do júri? Ele vai trazer isso também. E eu acho que é uma curiosidade, porque de fato a gente fica aí vendo um monte de série policial e novela, a gente fica louco achando que é isso, né? Uma das coisas, aliás, que ele vai falar, pra quebrar o tabu, que ele fala: não, ninguém fica gritando protesto o tempo todo e também o juiz não tem um martelinho. O próximo, pessoa jurídica comete crime? A gente também sabe das empresas, a gente tem casos como, por exemplo, o da Vale, né? As situações de Brumadinho, de Mariana. Então tá, e aí? Quem responde por isso? Em situações como essa, em que existe uma empresa que foi negligente ou qualquer coisa do tipo. Quem responde? O próximo, que de fato é o último, foi preso em uma manifestação. Para quem aí é militante como eu, a gente sempre sabe do risco que a gente sofre quando está na rua cobrando os nossos direitos. A gente sabe da ação violenta da polícia e a gente sabe que sim, a qualquer momento isso pode acontecer. E ele também dá um direcionamento aqui pra gente. Então, traduzindo mesmo assim, o livro de fato ele é um guia. Ele te ajuda a entender os processos. Então, quando alguém vem e fala, não, o Brasil é o país da impunidade, o capítulo que o Augusto construiu vai te ajudar a como você conversar ali, tomando uma cervejinha. Não é para você entrar num grande debate, mas para você poder conversar, entendendo de fato como as coisas funcionam, porque também ficar no processo de gritar e gritar e gritar sem entender acaba levando a gente a equívocos e erros na hora de pensar, de cobrar, de se posicionar, e isso também pode ser muito negativo na hora que a gente está construindo um debate relacionado tanto à política quanto aos direitos. Agradeço aí a todo mundo. O livro está na Amazon, não é um livro caro, assim como os outros, ele tem essa questão de ser acessível para que as pessoas consigam ter acesso. Agora ele está em média R$26 na Amazon. Tem o físico e tem o digital, o e-book. O meu só tem o e-book por enquanto. Eu acho que é um livro que ele e da Gabriela combinam muito para você, porque os assuntos se ligam, são os assuntos do momento. Os dois realmente têm essa coisa muito didática de escrever, como se estivesse mesmo assistindo um vídeo, então a leitura fica gostosa. Você pode ler com calma, você pode ler mais rápido. É interessante de você ter para você voltar nele em alguns momentos, quando você fala, caramba, ouvi falar ali de uma situação em que a casa de... Gente, como assim acabou a energia? Que porra é essa? Desculpa, gente. Tivemos um apagão aqui, né? A gente foi boicotado. Comente aí como que foi o seu processo, se você se interessou pelo livro, se você sabia que o Augusto tinha um livro, se você leu, quais foram suas impressões.
E a gente vai trocando ideia aí pelos campos de perguntas, pelas redes do ExtremoCast. Aliás, você já segue as redes do ExtremoCast, né? Se não, por favor, vamos lá, segue a gente no Instagram, segue a gente no Facebook, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo também para outras pessoas que aí acompanham o Augusto, ou acompanhavam ele no Grande Debate, ou as pessoas que ficam aí, conversam o tempo todo sobre justiça, mas que talvez ler um livro como esse vai ajudar ela a compreender umas coisas, e também aquelas que querem se aprofundar, porque nunca é demais, né? Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. A gente se vê na próxima resenha literária. Um grande beijo e até a próxima.